Sabe, existe um paradoxo que eu acho muito cruel na forma como a nossa sociedade funciona hoje em dia. Como assim? É que, se a gente parar pra pensar, nós temos literalmente o mundo inteiro no bolso, né? A gente nunca teve tão conectado tecnologicamente. Assim, mandando mensagem pro outro lado do mundo em um segundo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, os consultórios de terapia nunca estiveram tão lotados. Olha, os dados mostram uma epidemia silenciosa de ansiedade, depressão e uma solidão que é, tipo, quase palpável, A gente está rodeado de multidões, mas mas vagando sem direção. É isso. Totalmente presos numas rotinas que são super exaustivas e, na real, muito vazias. pois é. Esse é um fenômeno que muitos psicólogos chamam de a era do vazio, sabe? E a raiz desse problema, na grande maioria das vezes, não é a falta de atividades ou de contatos na agenda. Aham. A verdadeira questão é a falta crônica de um propósito claro, porque a nossa biologia, o nosso cérebro, eles não foram feitos para a gente simplesmente existir e pagar boleto. Nós somos máquinas de buscar sentido, né? E quando isso falta, a estrutura toda começa a ruir. Com certeza. E é bem por isso, para tentar decifrar essa construção de sentido no meio de todo esse caos, que a nossa imersão de hoje vai mergulhar de cabeça no livro 12 Passos para uma Vida com Propósito, do Chris Stork. Um material, fascinante. E eu diria até muito contraintuitivo, viu? Nossa, concordo plenamente. Mas a nossa missão aqui hoje com quem nos acompanha não é tipo fazer um resumão de autoajuda cheio de clichê motivacional. Não mesmo. A gente quer fazer uma análise bem cuidadosa de duas coisas. Primeiro, as ferramentas práticas, aquelas de papel e caneta mesmo, que o autor propõe. E segundo, a história pessoal, que é muito crua e real e que validou tudo isso. É porque antes da gente entender como usar uma ferramenta, a gente precisa entender quem forjou ela, né? E em qual temperatura. Exatamente. E o que me chamou muito a atenção logo de cara é que o Chris Stork não escreve de dentro de uma bolha, de uma torre de marfim. Longe disso. Ele não é um daqueles teóricos que só estudaram o comportamento humano de longe. Aham. Ele detalha uma infância que, nossa, foi marcada pela ausência do pai, sabe? A mãe dele criou os filhos sozinha, passando por uma barra pesada financeiramente. Sim, e tem um trauma gravíssimo logo na introdução do livro, a perda do irmão gêmeo, quando eles ainda eram bem pequenos. Caramba, assim, pensa no impacto psicológico de um negócio desse. É brutal. Não é só uma memória triste, é algo que fratura a identidade da criança, né? E ele descreve como isso deixou marcas de rejeição, um abandono agudo, aquela sensação de que você não pertence a lugar nenhum. É, não tinha estrutura emocional nem para projetar um futuro. E aí, mesmo com uma virada espiritual que ele teve na adolescência, o livro foca muito num ano específico e recente, que foi 2017. O ano em que, nas palavras dele, Deus sacudiu a terra. Isso, que foi quando a mãe dele, a Maria Luísa, faleceu depois de uma batalha super dolorosa e longa contra o Alzheimer. Exato. E é aí que a coisa fica fascinante pra mim, olhando pra metodologia do livro. Porque, tipo, o currículo dele é impressionante. São 27 anos como executivo, tem o Golden Belt pela Febracis, formação em Direito. Uma bagagem gigante. Gigante. Mas, fazendo uma analogia, é como se os métodos que ele ensina fossem ferramentas forjadas por um ferreiro num fogo muito, mas muito alto. A credibilidade não vem só do diploma na parede. Aham. Vem do fato de ter sido testado na oficina da tragédia pessoal, né? Perfeito. E se a gente for analisar a psicologia disso, essa vivência empírica da dor evita que o livro caia naquela armadilha da positividade tóxica. Aquela coisa de só pensa positivo que passa. Nossa, eu detesto isso! Pois é, o propósito aqui não é um luxo filosófico para quem tem tempo sobrando. É, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência emocional. É o que impede a casa de cair quando o chão some. Faz todo sentido. Então, a grande questão prática que eu vejo é: como que alguém sai de um passado tão caótico e consegue clareza para mapear a própria vida? O autor diz que o primeiro passo não é olhar para o futuro. Não, é olhar para o presente. Isso, diagnosticar o presente com uma precisão matemática. E aí a gente chega na primeira grande ferramenta, a roda da vida. Que funciona tipo um raio-x, sabe? Ele pede para a pessoa dar uma nota exata de 0 a 10 para vários pilares. Saúde, relacionamento conjugal,
vida financeira, espiritualidade. Aham. E aí liga os pontos pra ver se a roda gira. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. Eu achei isso um pouco frio, talvez. Sei lá, não é meio mecânico dar uma nota 7 pro relacionamento com os próprios filhos? Não diminui um pouco a emoção da coisa? Olha, essa é uma objeção muito comum. Mas a lógica de quantificar não é simplificar a emoção, e sim acabar com o auto-engano, né? Como assim? É que o cérebro da gente é mestre em criar umas narrativas confortáveis. Quando a gente usa palavras vagas, a gente suaviza o problema. A pessoa diz, meu casamento está numa fase meio fria. Ah, entendi. Fica uma coisa meio nebulosa. Exato. Isso não exige que a pessoa mude. Mas quando você é forçado a escrever um 3 gigante no papel, no pilar do casamento, o choque de realidade bate. A fumaça some. Caramba, é verdade. O número arranca aquele amortecimento que a gente usa para se proteger. É muito mais difícil ignorar um 3 ali na sua cara do que um pensamento vago. Sim. E se o desenho dessa roda ficar todo torto, com os picos altos no trabalho e os buracos na família, a jornada da vida vai ser muito destrutiva, sabe? Então, quantificar é o primeiro passo para o diagnóstico. A gente não muda o que não mede. Perfeito. E sabendo medir, a gente cai num outro problema que o livro resolve com a ferramenta de ganhos e perdas. Porque, tipo, digamos que eu vi meu 3 na saúde e quero chegar no 8. A meta. Só saber disso não me faz pular do sofá para ir para academia num dia de chuva, né? Como que os ganhos e perdas ajudam nisso? Então, essa ferramenta desarma a motivação superficial. Ela obriga a pessoa a olhar para os mecanismos ocultos. O autor pede para listar os ganhos, as perdas, os motivadores e os sabotadores de cada meta. E por que escrever um sabotador no papel ajuda a não se auto-sabotar na vida real? Qual é o truque psicológico aí? É que a autossabotagem rola porque os hábitos ruins têm recompensas escondidas, sabe? No seu exemplo da academia, o sabotador é o conforto de ficar mais uma horinha na cama. O ganho imediato, claro. Isso. O cérebro primitivo adora o ganho imediato. Quando a pessoa mapeia isso antes, ela traz o conflito para o consciente. Antecipa a resistência. Ah, então quando o despertador toca, a pessoa já sabe que aquela preguiça tem nome e sobrenome. É o sabotador agindo. Exatamente. O sabotador perde muita força quando você joga a luz em cima dele. Genial. Bom, até aqui a gente organizou o mapa interno, né? Mas ninguém vive numa ilha deserta. E o livro faz essa transição para o exterior, cruzando o capítulo 4, de valores, com o capítulo 5, que é pura empatia. E é aí que entra uma ferramenta que, olha, é super exigente. Chama 19 maneiras de aprimorar e resgatar relacionamentos. Essa me deixou impressionada. Porque ele não fica naquele discurso raso de seja mais empático e tudo vai dar certo. Não, ele quebra a empatia em 19 atitudes muito específicas, microscópicas, e pede um monitoramento semanal durante 3 semanas. Eu fiquei pensando, tipo a gente usar um smartwatch, um relógio inteligente, só que para empatia, sabe? Nossa, ótima analogia. É que a gente adora contar 10.000 passos ou ver o batimento cardíaco, mas imagina monitorar de forma tabelada, num papel, a sua paciência sob estresse. Imagina a pessoa chega em casa depois de um dia péssimo, o pneu furou, o chefe gritou. E aí distrata todo mundo em casa, né? Sim, e depois tem que abrir a planilha e dar um 0 para si mesmo em paciência. Deve ser muito desconfortável. É bem desconfortável porque tira toda a subjetividade da jogada. Empatia é lindo no perfil profissional da rede social, mas na prática, o autor traz coisas como o contato físico, saber ouvir sem interromper e até impor limites com respeito. Opa, peraí. Impor limites é interessante, porque geralmente as pessoas acham que ser empático é ser bonzinho e dizer sim pra tudo. É um erro muito comum. A verdadeira empatia exige limite, né? Se a pessoa não sabe dizer não, ela se sobrecarrega, acumula raiva e acaba explodindo depois de um jeito que não tem nada de empático. Faz sentido total. E o mais poderoso dessa tabela é que a responsabilidade é 100% de quem preenche. Não dá para culpar o outro. É o seu comportamento sendo medido. É um espelho que não perdoa mesmo. A matemática não mente, né? Bom, então a gente arrumou a parte de dentro e os relacionamentos mais próximos. Mas o que acontece quando a gente olha para o nosso papel no mundo de um jeito mais amplo? Aí a gente entra na matriz de plenitude do capítulo 7. Isso. E eu queria muito falar sobre essa matriz, porque os nomes dos quadrantes me pegaram de surpresa. O gráfico tem o eixo Y,
que é o crescimento pessoal, tipo carreira, estudos. E o eixo X, na horizontal, que é a contribuição social, ou seja, o impacto que a pessoa tem no mundo, o quanto ela ajuda os outros. Certo. E aí isso forma 4 quadrantes: parasita, autofagismo, hospedeiro e plenitude. Eu vou ser bem sincera, eu achei as palavras super agressivas. Por que usar jargão biológico tipo parasita num livro de desenvolvimento pessoal? Porque o choque é intencional, sabe? Destrói aquela zona de conforto. Pensa no perfil de alguém de alta performance que trabalha 14 horas por dia e ganha muito bem. Aham. Essa pessoa tem um crescimento pessoal gigantesco. Mas se ela não ajuda ninguém, não doa tempo, não tem paciência para ensinar um colega, na matriz ela cai no quadrante do parasita. Nossa. E ninguém, olha, absolutamente ninguém quer olhar no espelho e se ver como um parasita social que só suga recurso do ambiente. É um soco no estômago de quem acha que o salário alto no fim do mês resolve tudo na vida. E o que seria o autofagismo, então? Na biologia, a autofagia é quando a célula, por falta de nutriente, começa a consumir a si mesma para sobreviver. Na matriz, é o pior cenário. A pessoa não investe nela mesma, não estuda, não se cuida e também não ajuda os outros. Ela só está ali, estagnada, sendo consumida pela inércia. Que agonia. E como é que sai disso? O caminho é migrar para o hospedeiro, onde a pessoa foca mais nela, começa a ter resultado e abre um pouco as portas para os outros. Até chegar na plenitude, que é quando o seu crescimento alto alimenta uma contribuição social alta também. Um ciclo perfeito. Mas olha, manter essa plenitude rodando deve gastar uma energia monumental, né? Não é tipo uma linha de chegada que você senta e relaxa. Com certeza não. É um processo contínuo. O que explica por que ele fecha com o capítulo 10 e o desenho da vida extraordinária, porque ele diz que precisa ter um equilíbrio inegociável da saúde mental, física e espiritual, né? É o tripé de sustentação. E em cima dele o ciclo de 5 etapas. Foco, planejamento, ação, resultado e evolução. Dessas 5, eu acho que a maioria das pessoas trava entre o planejamento e a ação. A gente adora comprar um caderno novo, fazer planilha, mas na hora de agir, congela de medo. O famoso medo de fracassar, né? Isso. E é por isso que a 5ª etapa é tão incrível. O processo não acaba no resultado, ele termina na evolução. A diferença prática disso é enorme. É uma mudança de paradigma. A gente atrela o nosso valor ao resultado final. Só que o resultado depende de coisas que a gente não controla, como a economia, outras pessoas. Uma pandemia, por exemplo. Exato. Mas quando a evolução é o fim do ciclo, a pessoa ganha de qualquer jeito. Até se der tudo errado. Até se for um desastre total. Porque a evolução é a pergunta: o que eu aprendi com isso? Você extrai os dados do fracasso e usa no seu próximo foco. O livro foca no processo, o que alivia demais a pressão do perfeccionismo. Nenhum passo a um desperdício. Nossa, isso tira uma tonelada das costas. O erro vira só dado para a próxima tentativa, não uma prova de incompetência. Bom, a gente andou por um mapa gigante hoje, né? Para resumir para quem está nos ouvindo, a lição central é que propósito não cai do céu nem vem de retiro de fim de semana. É forjado no calor das pancadas da vida. E precisa de métricas. Quantificado na roda da vida, protegido dos sabotadores e testado lá nas 19 atitudes de empatia. É pegar filosofia e transformar em planilha e atitude diária. Esse é o grande mérito do material. É, sim. E, antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento meio provocativo com base em tudo isso. Lá no capítulo 7, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Sim, um conceito bem clássico. Então, a gente passou a imersão inteira falando que a gente tem que rastrear as nossas próprias atitudes por 3 semanas, medir a nossa paciência, o nosso jeito de impor limites. Mas e o outro lado da moeda? Como assim? Quem será que está avaliando a gente e preenchendo a própria planilha de paciência sobre nós nesse exato momento, sabe? Nossa! É. Será que, sem perceber, nós não somos o fator de estresse que obriga o nosso cônjuge ou colega a treinar a paciência sob estresse todo santo dia? Será que a gente é a pessoa tóxica na tabela de evolução de alguém? Olha, é uma perspectiva muito desconfortável, serei sincero. Mas brilhante. Mostra que o nosso comportamento nunca é isolado, né? Nossa busca por propósito afeta todo mundo em volta. É um lembrete de que o trabalho interno não tem fim.
Fica então essa reflexão para quem nos acompanhou até aqui. É um convite para a gente usar essas ferramentas, medir as coisas de verdade e honrar as nossas histórias, focando sempre na evolução. Muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima análise.